Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 8º ano de Língua Portuguesa, texto 7, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a autobiografia, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nesta sequência didática, vale ressaltar as EF 89LP33 e EF 69LP51 e os descritores D1 e D10. As habilidades destacadas referem à seleção de procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características do gênero textual autobiografia e suportes que levem à leitura autônoma e à compreensão desse gênero, bem como à expressão de avaliação sobre o texto lido. Referem-se ainda ao engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas da autobiografia e as configurações da situação de produção. Os descritores, por sua vez, correspondem à localização de informações explícitas no texto e à identificação de elementos da narrativa. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias de textos de gêneros diversos sugeridos nas orientações para o professor. Esses recursos serão necessários à tarefa de identificação dos gêneros textuais biografia e autobiografia, a comparação destes a outros gêneros, ativando ou reforçando conhecimentos prévios das características e finalidades deles. Convém, nesse momento, explicar a formação do substantivo biografia e o significado dele, de modo a contribuir com o reconhecimento do gênero textual autobiografia. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização da proposta da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. A Superdica traz algumas características do universo temático do gênero textual autobiografia, apresentando a perspectiva do autor em relação ao assunto abordado por ele em seu texto. Desse modo, ela coopera para a validação ou invalidação das hipóteses e inferências realizadas pelos alunos e já lhes permite relacionar o texto com suas condições de produção e os projetos de dizer, elaborados pelo autor na atividade da escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores,
Na atividade 2, Eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa do texto apresentado na questão 1. A atividade da leitura silenciosa é importante, visto que é requerida em diversas circunstâncias da vida social, desde as avaliativas a situações comuns do cotidiano. Desse modo, é na escola que deve ser desenvolvida a habilidade de realizá-la, de modo que a interpretação seja alcançada eficientemente. Reforcem a necessidade dessa modalidade de leitura e avaliem um processo, que pode ser feito, dentre outras formas, por meio da dinâmica de afirmações sobre o texto sugerida nas orientações para o professor. A ludicidade surge como procedimento para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens pretendidas, que são reconhecer o tipo textual do gênero textual autobiografia e os elementos que o compõem ou caracterizam o tipo textual do referido gênero, identificar o foco narrativo, os tempos verbais, entre outras. Para a proposta de leitura compartilhada, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho do texto para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Reconhecer as fontes dos textos e interpretá-las contribuem para a compreensão das condições de produção e circulação do texto, uma vez que explicitam a autoria do texto, o título da obra da qual o texto foi retirado, edição e volume, o veículo, a cidade, a editora responsável pela publicação da obra e o ano de publicação. O texto da atividade apresenta um site como fonte do texto, ou seja, o endereço eletrônico. Conversem com os alunos sobre as diferenças entre as fontes bibliográficas de textos extraídos de livros e os encontrados em sites. Convém ressaltar ainda que a autoria do texto está no título, implícito na palavra que dá nome ao gênero, autobiografia. Prossigam na atividade e orientem os alunos na resolução das questões 2 e 3. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 4, 5 e 6. O texto do quadro Quer Saber Mais favorecerá a ampliação do repertório de informações dos alunos sobre o autor do texto e também possibilitará reflexões sobre o contexto sócio-histórico de produção e circulação das obras de José Saramago, as intenções do autor em relação ao público leitor, o seu papel social e a função político-social de sua literatura. Aproveite a ocasião para apresentar brevemente exemplares de livros do autor ou promova uma visita à biblioteca da escola para que os alunos possam apreciá-los. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos farão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada, indiquem a leitura de um trecho do texto para os alunos que não participaram da primeira leitura realizada na atividade 2. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Ao final, chamem a atenção dos alunos para o propósito comunicativo do gênero textual autobiografia e as principais características dele. Texto narrado em primeira pessoa e a abordagem cronológica dos fatos perceptíveis já no início do texto. E também a linguagem formal. Deve-se ressaltar ainda o caráter subjetivo do texto,
visto que os acontecimentos da vida do autor são contados sob sua perspectiva, e nesse processo, fatos podem ser omitidos, subestimados ou valorizados, e opiniões podem ser expressas. Esse traço pode ser identificado no texto pelo emprego de expressões como fui fadado no berço, fui bom aluno, dentre outras. Durante a realização da proposta das questões 2 e 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Para a proposta de resolução da questão 2, serão requeridas e, portanto, exercitadas habilidades de localização de informações explícitas e de inferências de informações implícitas. Considerem que o texto em estudo é longo e a estrutura sintática é também mais complexa, isto é, os períodos são mais extensos e a necessidade de atenção com a pontuação e os conectivos é acentuada. Nesse sentido, outras capacidades precisam ser ativadas para o alcance da interpretação, como, por exemplo, a que se refere ao estabelecimento das relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e pronomes, e das relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a sua continuidade. É pertinente, desse modo, avaliar o nível de interpretação dos alunos e intervir nas dificuldades que podem surgir. Prossigam a atividade e orientem os alunos na resolução das questões 3 e 4. Professoras e professores, a pesquisa é um rico instrumento na construção do conhecimento do aluno e contribui para a formação de pessoas curiosas e interessadas pelo mundo que as cerca. Por meio dessa atividade, os alunos podem ampliar habilidades de interpretar informações e de sintetizá-las, favorecendo também o desenvolvimento de sua autonomia. Descobrir, questionar, analisar, comparar, criticar, avaliar, sintetizar, argumentar e criar são ações que envolvem as situações de pesquisas e quanto melhor forem orientadas por vocês, professores, mais produtivo e eficiente será o processo. Sejam, desse modo, mediadores durante a leitura, a interpretação, as tomadas de nota, a reescrita e o debate. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente o slide com a tirinha sugerida nas orientações para o professor. Esse recurso será necessário à reflexão sobre as condições de produção do gênero textual autobiografia
e também será propício ao debate acerca de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, ao abordar questões socioemocionais. O texto do quadro Só para Lembrar reforça características relevantes da autobiografia, como a natureza literária do gênero e o tipo de discurso geralmente empregado. A fim de planejar a escrita do texto, é fundamental que haja um claro projeto de dizer, que requer uma visão consistente sobre a finalidade e o universo temático da autobiografia. Além disso, autoconhecimento e pesquisa serão importantes. Portanto, recomendem aos alunos que em casa, além de conversarem com seus pais em busca de referências sobre acontecimentos importantes de suas vidas ou de sua infância, coletem dados em suas certidões de nascimento. Conversem com os alunos sobre esse documento e a importância dele para a cidadania. Tendo isso em vista, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a elaboração do projeto de texto na questão 2. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5 eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O texto do quadro Só para Lembrar propõe algumas recomendações para a escrita da autobiografia, as quais se pode acrescentar quanto às restrições composicionais desse gênero textual, o emprego de pronomes pessoais possessivos na primeira pessoa, verbos conjugados nos tempos pretérito perfeito e imperfeito principalmente e no presente para se referir a eventos atuais. Marcadores de tempo e de lugar, como advérbios e locuções adverbiais, conjunções e operadores argumentativos. Ademais, no nível da linguagem, deve-se buscar um equilíbrio entre a formalidade e a informalidade, ou seja, é preciso atender à norma padrão no que concerne às normas sintáticas, mas é possível empregar expressões mais coloquiais, visando aproximar o leitor, promovendo o sentimento de identificação. Abordem essas questões com os alunos e depois definam as condições de circulação do texto. Promovam o compartilhamento das informações que os alunos trouxeram de casa, das conversas com os familiares e com a certidão de nascimento. Estimule a apresentação das fotos, caso tenham trazido, e a contação das histórias que descobriram. Esse momento pode ser empolgante e inspirador. A alimentação temática e os conhecimentos sobre o gênero textual possibilitarão a escrita de um texto alinhado à proposta de produção e aos alunos viabilizará maior confiança e gosto pela leitura. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O ato da escrita não se encerra na primeira versão do texto. É preciso promover o engajamento dos alunos nas práticas de revisão e reescrita, processo em que eles devem analisar a abordagem temática, composicional e estilística de seus textos, e também as configurações da situação de produção, ou seja, o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto e a finalidade, bem como a estesia e a verossimilhança próprias do texto literário. O roteiro de revisão do texto proposto aos alunos conduz à análise desses processos. Convém reforçar a importância da análise linguística, visto que ela contribui para o alcance do propósito comunicativo do gênero.
Nesse sentido, além da atenção dada ao emprego de advérbios, verbos, conjunções e pronomes, é pertinente a verificação da pontuação e da ortografia. Recomende que os alunos, ao lerem o texto dos colegas, façam sugestões de ajustes nesses aspectos, caso notem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 7. Até o próximo vídeo!